Olá galerinha, tudo beleza? Bem-vindo a mais uma aula do Amador da Arte. Aula de hoje, como fazer o elefante marinho, parte 4. Vídeo pintando o elefante marinho. Os materiais e ferramentas usados nesse processo são água, pincel, rolinho, tinta de cor caqui, vermelho, ocre, marrom, branco, preto, corante marrom, areia, base acrílica branca. Deixa de tanto blá 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 e vamos ao que interessa. Que o cabelinho do seu pincel seja aquele bem molinho, bem flexível para ajudar no momento de aplicar a tinta. Molhe a ponta do pincel, tire o excesso com um pano e comece a pintar. Que o movimento seja bem uniforme, um movimento de ida e vinda. Seja ele constante e uniforme, evitando principalmente o escorrimento. Se preferir, use um rolinho para deixar a superfície muito mais lisinha, sem quaisquer marcação de pincel. Mas à medida que você vai passando a segunda, a terceira demão, essas marcações já não ficam aparentes, tá? Então, com rolinho ou não, o seu projeto vai sair conforme desejado. Não precisa se preocupar com o tempo de secagem, porque a base acrílica seca muito rápido. Isso facilita muito. Então, espere secar um pouquinho e após seco, vamos aplicar a cor areia sobre todo o seu projeto. A tinta pode ser PVA para artesanato fosca, acrílica fosca, pode ser também tinta para tecido e também corante de xadrez. Às vezes, por mais que apresenta no rótulo a mesma cor, pode ser que varia um pouco o pigmento de acordo com sua especialidade. Todavia, comece molhando a ponta do pincel com água, tire o excesso e sempre comece com uma tinta bem mais fraquinha, ou seja, dá uma diluída na água. Pode até diluir molhando a ponta do pincel e esfregando na tinta, beleza? Então sempre comece com a tinta fraca e depois vai engrossando. Vou estar utilizando a tinta ocre para fazer alguns detalhes, como também outras cores que eu vou estar fazendo detalhes, algumas manchas e outras tonalidades. Se você olhar de longe um animal, aparenta-se que ele só tem mesmo aquelas cores, você vê uma única cor, mas conforme você se aproxima e vai dando aquele zoom, de perto você vê aqueles pigmentos de cores diferentes, ok? Então essas cores diferentes de longe, ele vai dando um aspecto muito mais vistoso. Por isso que eu vou estar aplicando, variando as cores diferentes para que o seu projeto venha torná-lo mais vistoso, ou seja, torná-lo mais próximo do real. Vou estar utilizando a cor caqui. Eu também costumo fazer o seguinte, para dar uma suavizada, quando eu vejo que a tinta está muito forte, eu tenho um encontro de uma tinta com a outra, eu tiro o excesso de tinta do pincel, né, lavo o pincel, molho o pincel, deixo ele bem úmido e começo a aplicar, mexer o pincel naquela área, como se estivesse pintando. Então ele
acaba mexendo com a tinta porque ela ainda está fresca e vai dissolvendo ela um pouco, dando aquelas manchadinhas. E ao mesmo tempo também eu vou jogando a cor areia entre essas tintas de detalhes, né? Essas tintas mais fortes, clareando alguns pontos específicos. Então, o que eu costumo fazer é, se eu começo com uma tinta fraca, eu vou escurecendo. Se eu começo com uma tinta forte, eu vou clareando as bordas ou os encontros de uma tinta com outra. Vocês vão lançando e, se quiser suavizar um pouquinho, molha a ponta do pincel e dá uma esfregada ainda com a tinta fresca, beleza? Que ela vai apagar, vai criar aquelas manchinhas e vai tornar o seu projeto muito mais vistoso. Vou estar utilizando a tinta marrom, misturando com outras tintas para criar outras tonalidades de cor. A marrom do pigmento de xadrez, que é mais escuro, ok? E variando um pouquinho para criar algumas manchas. Para criar a cor cinza, eu vou utilizar o preto. Se vocês tiverem a cor cinza, já use, mas eu vou estar utilizando o preto e misturar com branco para criar a cor cinza, tá? Vou começar do fraquinho, aquela cor cinzinha bem fraca, depois eu vou aumentando um pouco, tá, um pouquinho mais do preto, para que ele venha ficar mais escuro, e fazer de acordo com o que eu queira fazer. Com o cinza, jogando um pouquinho do preto, um pouquinho do marrom. Na boca eu utilizei uma tinta vermelha, misturei um pouquinho com o branco para dar um tom mais fraquinho, variando também na cor entre o fraco e o forte. Escureci com cinza e com preto também nas beiradas da boca. Então a parte da tromba eu vou escurecer um pouquinho mais. Vou jogar uma tonalidade cinza lá em cima, um pouquinho do caqui e um pouquinho dos pigmentos branco. Vou fazer um detalhe para, né, chegar a uma tonalidade da qual eu quero. E também vou fazer a mesma coisa na nadadeira e também na cauda. Vou estar escurecendo as áreas em que será aquelas dobras, aquelas linhas de imperfeições. Aonde tiver linhas, dobras, eu vou estar escurecendo, ok?
E nessas últimas partes, em que eu estou introduzindo uma parte mais escura, né, como o preto, o cinza, eu preciso clarear, ou seja, senão o seu projeto vai ficar muito esquisito. Então vou variando com as mesmas cores que já estava, tipo o marrom, a cor areia misturado com uma cor marrom. Eu vou tirando o excesso do cinza e do preto e voltando à cor que estava anteriormente. Isso vai suavizando e deixando o preto como uma mancha na pele. Vai tornando cada vez mais o seu projeto muito melhor, muito mais vistoso. Mas não devemos exagerar, senão daqui a pouco seu projeto vai ficar muito esquisito, beleza? Então eu vou estar aplicando dessa forma, colocando uma tinta bem mais fraca, escurecendo. Se eu escureço, eu clareio, jogo, molho a ponta do pincel, aproveita a umidade ainda que ainda está úmida a tinta, começo a esfregar e ali ele vai criar uma mancha, vai suavizar mais. Posso suavizar com outra tinta mais clara, ok? E assim por diante, beleza? Então pintar também é uma prática. Cada vez que você faz um projeto e pinta, nunca vai sair igual ao anterior, ou seja, sempre vai sair melhor. E conforme você pratica, mais a prática leva à perfeição. E as tintas que eu vou estar utilizando é de acordo com a foto de referência da qual eu estou me baseando, beleza? Eu vou estar aqui mostrando algumas fotos e vocês vão perceber que cada leão marinho tem cores diferentes de acordo com o tamanho, principalmente com a idade. Vai ser de acordo com o que você achar melhor.
E o dente está utilizando a cor ocre. Também pode misturar com um pouquinho de amarelo para dar um tom mais amarelado. Você pode estar pintando o dente com a cor ocre. Já os olhos eu vou estar deixando para o próximo vídeo, porque já excedeu o tempo. Se eu for colocar tudo em câmera rápida, acaba que os detalhes passam despercebido. Ok, galerinha? Então, por hoje é só, mas não fica triste não. Estarei em outro vídeo neste mesmo canal. Não deixe de curtir, de compartilhar, de dar o seu like e também de se inscrever no canal, para que vocês fiquem por dentro de novos vídeos que serão postados diariamente e também semanalmente. Então, galerinha, até a próxima aula!